A minha gratidão, pastor Natanael, muito obrigado pelo privilégio, pelo convite tão honroso que o senhor fez. O pastor Natanael estava conversando comigo ali no gabinete, falando das histórias dessa casa, né? Contando um pouquinho, narrando sobre essa igreja. E é muito bom poder estar aqui, pastor, pela primeira vez. Até porque é uma igreja que a gente está sempre passando na porta. Existem igrejas que a gente passa e idealiza um dia estar ali, né? Não para pregar, mas para adorar, para conhecer os irmãos. E Deus me deu essa alegria de poder vir aqui a primeira vez, com a honra de poder ministrar a sua palavra. Deus abençoe, pastor, todos os seus obreiros, o ministério, sua digna esposa, a pastora Miriam. Deus abençoe, tá bom? O pastor estava ali dando informe sobre a senhora é pregadora, enfim. Que benção, é bom saber disso, porque a gente tem mais um leque de opções para poder falar, indicar as igrejas que a gente passa. É bom poder estar com vocês nessa noite. Pastor Manassés, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Madureira, do Escoado de Ferreira, né? Sou casado com essa linda mulher. O pastor falou que ela fez, de verdade, fez um sacrifício muito grande, porque a gente está vindo de uma jornada muito cansativa. Na verdade, pastor, é desde o dia 1º de janeiro pregando quase todos os dias, né? Um dia ou outro não, e ela está comigo ali. Só em janeiro a gente viajou cerca de 4.000 quilômetros no estado de São Paulo, e eu vim de lá ontem, melhor, eu estive lá no domingo, segunda, vim embora para casa hoje. Eu cheguei agora na parte da tarde em casa e ela está aqui. Assim, amor, acho que eu não estou cansado, assim, você tem que ir porque é uma igreja que eu nunca fui. Os irmãos têm que saber que eu sou casado, né? Tem que viver com a esposa, irmão, porque a onda está muito terrível hoje em dia. O pregador sai assim a sua esposa, isso é muito perigoso e eu prezo e velo muito por isso, tá bom? Glória, da próxima vez que você fica, eu venho sozinho, que o pastor não me conhece. Estou brincando. Estou brincando. Deus abençoe os irmãos. Por gentileza, queridos, abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Prometo com certeza que entrarei dentro do tema, porque esse tema é um tema muito propício, né? Sempre foi, e ainda mais nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele há de falar conosco nessa noite mais uma vez. Segundo livro dos reis, capítulo 20, parabenizar toda a juventude, toda a adolescência, adolescente dessa igreja. Deus nos abençoe poderosamente, glória a Deus. Quem comprou o segundo reis 20, diga amém. Por este tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos seus dias 15 anos e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meus servos. Irmãos, digam amém. Amém. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou ter tempo depois da mensagem, mas eu já quero, de antemão, o pastor me autorizou, apresentar aos irmãos um livro que eu escrevi, um livro muito interessante, relevante para os dias que nós estamos vivendo, ainda mais quando o tema é santificação, é sobre santidade. É um livro muito próprio, que nos ensina algumas coisas importantes sobre esse princípio de Deus, esse princípio da vida cristã. A gente não pode pensar no cristianismo, na vida cristã, e saber ignorar o meio pelo qual a gente, de fato, é notavelmente conhecido como filho de Deus, e é por meio da vida santa e pia que a gente precisa viver. E esse livro é um livro que desata alguns de nós na vida das pessoas concernente a sua vida, além da igreja, além do espaço do culto, além do tempo que a gente passa reunido na casa do Senhor. Nós temos uma vida além dessa aqui que a gente vive aqui, e essa vida que a gente vive além da casa do Senhor, de estar aqui no culto, adorando ao Senhor,
é uma vida que realmente precisa ser alinhada com a sua palavra, alinhada com os princípios de Deus. E eu escrevi esse livro no passado, na verdade eu terminei de escrever no passado. Esse livro realmente tem abençoado muita gente. O tema é Igreja Conectada. É um termo muito usual, porque a gente fala muito sobre isso, né, sobre conexão. Mas não é uma conexão apenas pelas redes sociais. É uma conexão com a palavra de Deus, com o céu, com a fé, com a santidade. É um livro que te ensina a viver no mundo sem ser do mundo. É ser sal, é ser luz, é fazer a diferença nesse mundo que você vive. Hoje, o universo inteiro está conectado, praticamente falando, a Terra, né? O mundo dos homens está conectado. E a gente precisa entender que a igreja não está apenas conectada nessa atmosfera do virtual, mas a igreja possui virtudes, a igreja tem talentos, a igreja tem promessa, a igreja tem a Bíblia, que é o Evangelho eterno para a nossa vida. Esse livro é um livro que te ensina muito sobre como viver a sua vida acima da linha da média, da mediocridade, a linha do pragmático, a linha do convencional para o mundo. É um livro que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que se você comprar, você vai me abençoar também. E eu quero dar isso aqui ao pastor Natanael, que só possa fazer um bom uso dele e depois me dar um retorno para ver se o senhor gostou. Tá bom? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vemos um texto muito conhecido que trata essencialmente de um tempo, de um momento muito crucial na vida desse homem chamado Ezequias. Começando pelo começo, falando um pouquinho sobre a história de Ezequias, que não começa especialmente aqui. Ezequias, ele herdou o trono, o governo da nação do Reino do Sul, do seu pai. Quando você estuda sobre os reis de Israel, especialmente sobre o Reino do Sul, onde Ezequias está entronizado agora como rei, você sabe que o Reino do Sul foi o reino da onde procederia Jesus, né? A nação de Israel, ela se dividiu quando da morte de Salomão, e o seu oficial Jeroboão e o seu filho Roboão não se entenderam sobre quem deveria governar sobre o povo. E isso foi talvez um dos piores momentos do povo de Israel, porque vê toda a sua história dividida, rompida, porque dois homens não sabem quem deve governar. E você já leu na Bíblia que um reino dividido, uma casa dividida em si mesmo, ela não sobrevive, ela não subsiste. O diabo ele sempre vai prevalecer e vai ganhar terreno, espaço, num ambiente, numa história onde elas se dividem, onde as pessoas preferem se separar do que se juntar. Então o Roboão, ele leva duas tribos com ele para o sul da Palestina, Benjamim e Judá, e ali reina sobre eles. E aí começa a dinastia dos reis e dos reinos sobre essa terra, sobre essa região. Ezequias, ele já é o 13º rei de Judá, ou seja, 12 outros reis já haviam lhe antecedido. E o rei que lhe antecedeu, como eu disse, foi o seu pai Acais, e era normalmente assim que as coisas aconteciam. O reino ele era passado de pai para filho, e Ezequias ele agora assumiu o trono no lugar de seu pai. Passando bem rápido sobre a vida de Acais, você leu na Bíblia e já leu várias vezes que Acais ele foi um dos mais perversos reis que Israel teve, ou que o Reino do Sul teve. Mas pior do que as perversidades, as maldades que Acais cometeu, Acais vivia uma vida de perversão. Pastor, não é a mesma coisa? É claro que não. Né? A perversidade fala das maldades, fala da sua forma muito impiedosa de liderar, de governar. Mas a perversão, dentro do aspecto espiritual, é pior do que a própria perversidade, porque a perversão trata de algo que vai contra a própria vida da pessoa, ou seja, viver uma vida de prostituição, uma vida, envolvida com práticas que afrontavam diretamente a santidade de Deus. Acais, ele vai levar para dentro do seu povo, para dentro do seu governo, práticas que Israel, a todo instante, via-se na obrigação de se livrar, de se libertar, e tudo isso por conta das alianças, das terríveis alianças que Acais fazia com as nações pagãs que cercavam Israel. Acais ele vai levar cultos aos deuses da Síria para dentro de Israel, Baal, Tertaque, Nabis, ou seja, a nação de Israel está comprometida com o pecado, com o profano, né, com aquilo que é sádico, aquilo que é vil.
Israel está abandonando o precioso em detrimento daquilo que é o pernicioso. Acais ele fez ter coisas terríveis, a ponto de cada esquina que havia em Jerusalém se via altares erguidos aos deuses que ele passa a adorar. E Deus agora é esquecido, Deus praticamente foi banido do coração do povo, porque a nação de Israel, quando eu digo Israel, eu estou dizendo o Reino do Sul, está envolvida completamente com a prática do pecado, do profano, do vil. E Acais vai reinando durante toda a sua vida, até o dia da sua morte, dessa forma. Ele não pensa em mudar, ele não tem ideia de se restaurar. Na verdade, ele vai de mal a pior a cada dia. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que Ezequias, o seu filho, que lhe substitui no trono, ele presencia, ele co-participa de tudo aquilo que o seu pai andava fazendo. Mas eu acho interessante, pastor Natanael, aqui eu começo a ministrar essa palavra, que Ezequias, deixa isso no filho de quem foi. Mesmo vendo seu pai fazendo o que fazia, as práticas de vida que ele levava, Ezequias ele não assume, ele não absorve, ele não toma para si o modelo de vida praticado pelo seu pai no governo da nação do sul. O pastor quer dizer o que com isso? Quer dizer que Ezequias, sendo filho de quem era, um rei perverso, pervertido, um rei idólatra, pagão, Ezequias ele não toma para si o modelo e o padrão de vida que o seu pai instituiu. Ezequias, quando assume o trono, ele decide fazer algo que iria marcar positivamente o seu governo e a sua vida. O que ele faz? Ele vira a página do fracasso, ele vira a página do profano, ele vira a página, aleluia, do idólatra, da idolatria, porque agora o governo está sob os seus cuidados. É com ele que Deus conta. Ezequias agora vai fazer aquilo que seu pai nunca fez. O quê? Trazer de volta o povo ao centro da vontade de Deus. E eu lembro o que Paulo disse quando escreveu a sua primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aleluia! Se o pai não santifica, o filho santifica. Se o pai não adora, o filho adora. Se o pai não serve, o filho serve. Se o pai não busca, o filho busca. E Deus, ele é encontrado por quem decide buscá-lo. A santidade é uma ordem para todos, mas nem todos querem ela. Mas Ezequias disse: eu vou ser santo, independentemente de como meu pai viveu, daquilo que meu pai fez, eu farei completamente diferente. Ezequias é o tipo de pessoa que a gente precisa, irmãos, procurar a nossa volta. Pessoa que não fica presa ao passado, pessoa que não fica presa ao ontem. Aquilo que o pai fez, aquilo que o pai falava, como o pai vivia, Ezequias decidiu viver completamente diferente. Pastor, quer dizer o quê? Eu quero dizer para você que você não pode ficar escorado e nem tampouco usar como justificativa os fracassos de alguém que veio antes de você, para você também cometer os seus fracassos. A sua vida é outra, a sua história é outra, o seu tempo é outro, e Deus é um Deus que vai te honrar. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: a tua história é outra. Aleluia! Ah, pastor, meu pai fumou, meu pai bebeu, meu pai era traficante, meu pai era beberrão. Mas eu não vou ser assim, porque o que Deus tem para a tua vida, aleluia, não pode estar associado àquilo que teu pai fazia, porque o teu tempo é esse, o teu momento é agora. O que Deus tem para você, aleluia, é algo muito grandioso, glorioso, e você não vai usar como justificativa os fracassos do seu pai para poder amparar, escorar os seus fracassos, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida e através de você. Você já leu na Bíblia que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos? E dentro de tantos versículos que ele fala ali, ele fala algo que impacta demais. Capítulo 8 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e vida eterna. Quando você decide santificar sua vida, separá-la exclusivamente para Deus, aleluia, Deus te blinda, Deus te preserva, Deus te guarda. Uma vida de santidade, uma vida de conectividade com o céu. Alabaxuri calapaia, o mundo se destruindo no pecado, mas a igreja se preparando para a eternidade, porque a tua santidade atrai a presença do Senhor. Glória a Deus. E isso aqui é uma coisa muito importante para os nossos dias, porque é assim que a gente precisa encarar a nossa vida. Como pastor?
deixando para trás aquilo que te alinha com o erro, com os fracassos, com as quedas, com os pecados de quem antecedeu. Ezequias, ele vai virar página na sua vida que não pertence à sua história. O pecado foi do meu pai, o erro foi dele, as práticas foram dele, mas não precisam ser minha, a minha história é outra. Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e isso não pode estar preso mais ao passado. Foi cantado aqui, eu vou só citar um texto que está muito alinhado àquilo que vocês cantaram. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele disse assim: aleluia, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando para todas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Paulo teve um passado, Paulo teve uma história, aleluia, que poderia negativar a sua vida. Paulo carregava julgos, aleluia, e cadeias que lhe aprisionavam ao seu passado, mas quando ele decidiu esquecer, deixar, ele começa a ver que o que está na sua frente é muito melhor do que aquilo que ele decidiu deixar por amar a Jesus. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Tudo que Deus tem para você preparado, reservado, exigirá de você uma renúncia, aleluia, um abandono de práticas, de costumes, de comportamento, de posicionamento, porque o que o céu preparou é muito maior do que você decidiu deixar por amar a Jesus. Arabaxuri, Calapaia, os pecados de Acais não puderam governar a vida de Ezequias. Pastor, porque você não sabe a minha história, você também não sabe da minha. Existem coisas que você não virá a página, as histórias vão te acompanhar pro resto da tua vida. Você não pode andar em direção que Deus tem para você, se prendendo ou se aprisionando emocionalmente, espiritualmente, com aquilo que você viveu na tua história do passado. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Olha com carinho, porque assim, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Aleluia, oh glória a Deus. Ezequias, ele fez aquilo que nós temos que fazer: virar páginas, viver a sua história, viver as suas promessas, viver os seus propósitos. Aleluia. Não se culpar mais por aquilo que você não fez, porque você não fez. Não viver aprisionado ao que o teu pai falou, porque você não falou. Não viver mais aprisionado com aquilo que teu pai realizou, porque não foi você que realizou. Os altares que ele levantou foi Acais, não foi Ezequias. O profano que entrou foi Acais, não foi Ezequias. Então Ezequias não se viu na obrigação de dar continuidade àquilo que ele não começou. Ele disse: está comigo, vai ser diferente. É a minha vez, vai ser do jeito que Deus quer. Aleluia. Ezequias, ele entrega para Deus um vaso novo, um odre novo. Senhor, pode derramar o vinho novo, porque o vaso está preparado para receber. Rabaxuri, Calapaia, porque vida de santidade é assim, é estar pronto para o novo de Deus. Aleluia, para o vinho novo. E tudo aquilo que é novo traz esperança, aquilo que é novo renova a fé, aquilo que é novo, aleluia, me mostra o céu pelo lado de dentro. E eu quero profetizar sobre esse povo nesta noite. Deus tem coisas novas e maravilhosas para fazer na sua. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha para o teu irmão assim: esqueça o teu passado. Aleluia. Esse passado não te pertence mais. Você não pode mais deixar o teu passado comprometer o teu presente e atrapalhar o teu futuro. Oh, glória a Deus, aleluia. Se for para olhar para trás, aleluia, apenas para entender: para lá eu não volto nunca mais, isso nunca mais vai governar a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então Ezequias é um rei, foi um rei que nos ensina muitas lições, e uma delas foi essa, de instituir o novo, viver a sua própria história, viver os seus próprios propósitos. Aleluia. E o texto diz que Ezequias, ele vai trazer uma profunda reforma no meio do povo. Aquilo que seu pai, ele vai banindo com as suas práticas, ele vai tirando da história do seu povo de maneira sorrateira. Ezequias vai reconstruindo, vai remodelando, vai recolocando no lugar
aquilo que seu pai ele decidiu tirar. O que Ezequias propõe é trazer de volta o povo ao centro da vontade de Deus, fazer o povo se lembrar do Senhor, fazer o povo ter prazer novamente de cultuar a Deus, fazer o povo novamente pensar que Deus não é um brinquedo, não é um objeto que eu brinco agora, esqueço depois. Não, Deus precisa ser venerado, celebrado, adorado, aleluia. E para que isso aconteça, a nossa vida precisa estar estritamente alinhada à sua vontade. O santo chama a atenção de Deus e o profano, aleluia, chama a ira de Deus. Ezequias queria que o santo novamente habitasse, que o santo fosse novamente adorado. E toda vez que o santo é chamado, o santo é convidado, o santo é adorado, o ambiente se torna diferente, o espaço se torna outro, o sorriso volta para o rosto, a paz volta para o coração. Orabachuri calabaia. Quem aqui quer o santo na sua vida? Queria chover. Quem aqui ainda? Aleluia. Então Ezequias nos ensina coisas importantes aqui. Só que ao longo da sua vida, como nem tudo é flores, nem tudo é apenas assim favorável à nossa vida, a gente passa também por momentos difíceis, a gente passa por histórias terríveis, e nós precisamos aprender a lidar com tudo isso, encontrando em Deus sempre as portas de solução e saída para isso. Ezequias adoeceu, Ezequias ficou doente, não se sabe ao certo que doença foi esta, mas foi uma doença que o levaria a morrer, e por essa razão Deus precisa alertar Ezequias sobre um fato, sobre uma terrível realidade. O que? A morte está à tua porta. Então, antes que você morra, você precisa colocar em ordem a tua casa. Pastor Natanael, nós não sabemos qual era a desordem, qual era o processo, qual era o problema. O que é que de fato chamou tanta atenção de Deus, a ponto de Deus mandar um profeta na casa do rei para alertá-lo sobre algo que estava errado na sua vida ou na sua casa. Quando o texto diz, põe em ordem a sua casa, nos dá um entendimento que poderia ser qualquer coisa que não está mais agradando a Deus. Vou repetir. Porque se ninguém se incomoda, se ninguém se preocupa, Deus ainda se preocupa. Se aquilo que realmente não importa mais para muita gente, ainda importa para Deus. Eu preciso dizer, ainda que o mundo esteja hoje relativizando a fé, relativizando a nossa vida com Deus, uma vida com Deus precisa ser plena, total, sem reserva, sem discrição. Ou Deus terá tudo de mim, ou não terá parte de mim, porque parte Deus não quer, um pequeno pedaço Deus não quer. Ou Deus tem você por todo, ou não tem você em parte. Aleluia, vou repetir isso aqui. Ou Deus tem tudo de você, ou não terá nada de você. Ponha em ordem a tua casa. Essa é uma chamada de atenção daquelas irmãs que só quem é profeta, aleluia, fala. Porque hoje o profetismo, o dom de profecia hoje está muito estranho, irmãos. Tem pessoas que profetizam segundo a sua própria mente, segundo a sua própria vontade, mas ainda eu creio que existem profetas que profetizam segundo o trono de Deus, segundo a vontade de Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, porque aquilo que me confronta também me transforma, aquilo que me transforma, aleluia, me apresenta o Deus de verdade. Porque ninguém vai viver uma vida de santidade, irmão, sem confrontação. Ninguém vai viver uma vida, aleluia, alinhada com Deus se não for confrontado nos seus erros, nos seus pecados, nas suas transgressões. João Batista nunca pensou que agradaria o coração de quem lhe ouvia, mas tudo quanto João pregava trazia o céu para a terra, na presença daqueles que precisavam e queriam mudança da sua própria vida. E você sabe o que acontecia? Toda vez que João pregava tinha conversão, tinha mudança de posição, aleluia, tinha vida transformadas, pessoas que roubavam não roubavam mais, pessoas que pegavam emprestado e não devolviam, agora não posso devolver, soldados que tinham além do seu salário, se contentavam com seu soldo, ou seja, eu quero aquilo que é justo, eu quero aquilo que é meu, não quero nada além daquilo que me pertala, porque a vida de um santo é assim, é uma vida ajustada com a verdade, é uma vida alinhada, aleluia, com princípios que o mundo não observa mais, oh glória.
O santo não fica de paquerinha, aleluia. O santo não fica de flertezinho. O santo assume a sua posição, aleluia. O santo assume o seu lugar do... Oh, glória a Jesus. O santo namora, mas não namora 3, 4, 5, aleluia. Qual é o tipo de conversa que o santo tem? Aleluia. Qual é o tipo de relacionamento que o santo tem? Quais são os lugares que o santo pode frequentar, pode estar? Você está entendendo que a vida de um santo é uma vida de restrições, mas também uma vida, aleluia, de revelações profundas, porque quanto mais eu me separo para Ele, mais perto dele eu vou ficar. Minha mãe dizia uma frase pra gente quando era pequeno, pastor Natália, lá na nossa infância. Minha mãe dizia assim: quem com porcos se mistura. Diga-me com quem tu andas. São frases da mamãe que eu nunca mais esqueci. Aleluia. Porque as convivências, o nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam, indica muito aonde você vai chegar. Não sei se você está compreendendo. Ezequias vai viver uma vida, aleluia, cercada daquilo que de fato agradava a Deus. Mas chegou um momento da sua história que Deus precisou falar algo muito sério para ele. A gente não sabe o que havia em desordem na sua casa. A gente não sabe o que de fato aconteceu na sua vida a ponto de chamar a atenção de Deus. Antes que ele morresse, não poderia morrer deixando uma bagunça generalizada, porque se é para colocar em ordem, tem muita coisa fora do lugar. Aleluia. Eu te pergunto nessa noite, o que é que precisa ser colocado em ordem na sua vida? O que a sua mente precisa, aleluia, organizar? Qual é a confusão que você está vivendo? Qual é a perturbação que a tua alma está enfrentando? Chegou a hora de você parar, aleluia, e começar a organizar a sua vida, porque do jeito que está não pode continuar. Deus está dizendo, Ezequias, está na hora de você colocar em ordem a tua casa, e casa que pode ser tanto a casa material quanto a casa espiritual, pode ser qualquer tipo de casa que precisa de ordem, porque sem ordem Deus não habita, sem organização Deus não se manifesta. Oh glória, Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de alabarachuri, calapaia. Olha com esse olhar profético que você tem e diga assim: o que você precisa colocar em ordem na sua vida? Qual é a confusão que você está vivendo? Qual é a disciplina que você está enfrentando? A Bíblia fala que Esaú, é forte isso aqui. Esaú viveu uma vida muito amparada no seu talento, porque relacionamento ele não tinha nenhum com Deus. Vou melhorar isso aqui. Esaú, ele era celebrado muito por conta daquilo que ele fazia e fazia bem, mas era reprovado pelo caráter que ele tinha. Ele tinha talento, mas não tinha caráter. A gente estava conversando sobre aquilo ali. Esaú tinha muito talento. Qual o talento de Esaú? Caçar. E caçava como ninguém. O seu pai aplaudia aquilo que ele fazia, porque ele fazia bem. Jacó não era caçador, não fazia nada do que Esaú fazia, mas era exatamente aquilo que Esaú não era. Porque entre fazer e ser, eu ainda prefiro ser sem ter que fazer. Aleluia. Quando eu faço, eu mostro o que eu sei. Aleluia. Quando eu sou, eu mostro o que Deus é na minha vida. E tem gente que vive uma vida de aparência, uma vida onde os seus talentos são aplaudidos, a sua vida é reprovada. E Deus não quer apenas celebrar o que você faz, Deus quer celebrar quem você é. E quem Esaú era? Esaú era profano, tratava o precioso como vil, a ponto de negociar o seu próprio ministério, aleluia, negar o seu próprio direito por conta de um prazer momentâneo, comer uma comida que ele não havia feito, mas aquilo ali chama a atenção da sua vida. Você já leu esse texto alguma vez na sua vida? Esaú chega cansado de uma jornada que ele passa no campo, ele sente o aroma da comida que o seu irmão havia acabado de fazer, e vai lá e diz assim para Jacó: dá-me aí dessa lentilha, desse guisado. Jacó disse: não vou dar, eu quero comprar o que você tem, eu te dou o que você precisa. E Esaú, vivendo apenas o seu momento, vivendo aquele momento como se fosse o último da sua vida, sabe o que ele faz? Ele negocia, ele vendeu o seu direito de primogenitura
primogenitura. Ele troca o sagrado, ele troca o precioso por aquilo que é vil e passageiro. Eu preciso dizer algo na sua vida nessa noite: ou você coloca em ordem a tua cabeça, ou você coloca em ordem o teu coração, ou Satanás vai governar ele. Aleluia. Coloque teu coração no altar, coloque a tua mente no altar, coloque a tua vida no altar, para que Deus e somente Deus possa cuidar de você. Mas você sabe aonde isso chegou, né? Você lembra que a Bíblia fala sobre isso? E lá na frente, em Hebreus capítulo 12, você vai ver o escritor dessa carta falando algo muito sério, muito contundente sobre Esaú e a sua vida, a sua perversidade, a sua perversão. E diz assim: ninguém seja, é lindo isso aqui, olha os conselhos que o escritor dá àquela igreja, aquele povo, aleluia, da carta aos Hebreus: ninguém seja devasso. Devasso fala prosmístico, aleluia, uma pessoa que não tem mais regras, que não observa mais princípios, vive a vida vivendo sem dar atenção àquilo que Deus quer para a sua vida ou não. Quem me ouve aqui, diga amém, irmãos. Aleluia. Ninguém seja devasso ou profano. Isso aqui é pesado demais. Isso prova que tudo aquilo que Esaú decidiu fazer com a sua primogenitura está muito dentro da vida que ele levava. Uma pessoa que nunca valorizou o sagrado, nunca deu importância ao santo, nunca deu valor às coisas do céu, jamais iria se manter e conservar para sempre com o direito que não lhe pertence mais. Por quê, pastor? Porque ele nasce com direito, mas não tem um caráter que dá a ele o direito de exercer aquilo que ele recebeu. Oh, glória. E quem enxergou isso na vida dele? A própria mãe. A própria mãe de Esaú viu que ele não tinha caráter para receber algo que não era conveniente receber. Imagina um profano com poder, imagina um profano com autoridade, imagina um profano atacando que assina os decretos, só iria fazer bobagem. A mãe disse: não, ele não merece, ele tem talento, mas não tem relacionamento, aleluia, porque para Deus o que importa mais é relacionamento com ele do que os seus próprios talentos para o mundo. Ele não! Alabachuri calabaia. E o escritor diz: ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura, e ainda que com lágrimas tentasse recuperar, reaver, não achou lugar de arrependimento. Sabe o que está dizendo? Já foi, já era, já deu, com você nunca mais. E quem herdou tudo isso? Exatamente aquele que decidiu santificar a sua vida, aquele que decidiu viver a sua vida alinhada com a vontade de Deus. Eu li com vocês aqui: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você não pode justificar os seus fracassos por causa do fracasso alheio. Aquilo que foi Acai de Ezequias não foi. O que Ezequias fez de certo não foi porque Acai fez certo. Ou seja, a vida dele foi uma e a minha será outra, completamente diferente. Você tem direito de viver o que Deus tem para você. Você tem direito de viver as promessas que Deus tem para você. Larga o teu passado no passado. E o que Deus tem para você é coisa muito maior do que aquilo que alguém viveu antes de você. Quem pega essa palavra aqui hoje em nome de Jesus? Então, quando Isaías vai na casa dele, vai por conta do zelo que Deus tem com Ezequias. Sabendo de tudo quanto Ezequias fez, de quem ele era, Deus adverte. E toda vez que você encontra no caminho da tua vida advertências, isso prova quanto você é amado por alguém. Porque o dia que ninguém mais te advertir, o dia que ninguém mais te corrigir, o dia que ninguém mais chamar atenção, pode ter certeza disso, você não faz mais parte do plano, você não faz mais parte do projeto, porque mesmo errando e errado, ninguém te corrige mais, é porque já te viram como uma pessoa que não precisa, que não merece mais estar no meio. Eu celebro, pastora Miriam, quando tem gente que me corrige, que me exorta, me chama atenção, porque o dia que Deus deixar de me corrigir, aleluia, é porque Deus decidiu virar a minha página. Oh, glória a Jesus. O dia que eu ouvi, que eu não ouvi mais, põe a tua casa em ordem, é porque já apareceu alguém que Deus decidiu colocar no meu lugar.
Não sei se você está compreendendo a dimensão dessa palavra. Não foi Isaías que foi colocar a casa de Ezequias em ordem. Ele precisava colocar a casa em ordem, porque tem coisas que só nós temos que fazer. Por mais que tem gente que tente ajudar, queira fazer, mas compete a você. O vaso é teu, a história é tua, o coração é teu. Oh, meu Deus do céu! E você tem que entender isso. Ou você coloca em ordem, ou você vai ver essa história terminando como terminou de Acais. A geração de Ezequias é uma geração, irmãos, das reformas espirituais. Aleluia, da reforma moral, da reforma familiar, da reforma ministerial. Deus precisa ver em você interesse, vontade, aleluia, posicionamento, disposição, porque a santidade você não acha em esquina, a santificação você não compra no trem da mão dos ambulantes. Santificação é uma coisa que você vai vivenciando a cada dia, são separações, aleluia, que você vai tendo do mundo para comunhão mais plena com Deus. Santidade você não negocia, santidade, aleluia, você guarda no coração. Glória a Deus. É um tempo, irmãos, onde o relativo está ganhando espaço no coração das pessoas. Ser santo hoje é nadar contra uma maré, uma onda de insinuações, de valores corrompidos, aleluia, de famílias destruídas, onde hoje pode-se tudo, quando na verdade nunca se pode nada. Aleluia, onde você pode fazer o que você quiser. A pós-modernidade trouxe problemas muito grandes para as gerações de hoje, onde os pais não têm mais autoridade com os filhos, onde os filhos não prestam mais obediência aos pais. Mas na igreja de Jesus, aleluia, a santidade ainda está em evidência. Pode o mundo se quebrar no meio, pode o mundo se perder lá fora, mas aqui dentro a santidade ainda convém a sua casa. Orabachuri calapaia. Quem está entendendo isso aqui, joga a mão para o alto. Não, você não pode esperar o melhor de Deus entregando o pior para Ele. Você não pode esperar que Deus faça o melhor para a tua vida, dando a Ele aquilo que Ele não quer receber de você. Calabarachuri, calabaia. Então por isso que Deus enviou o profeta. Põe a tua casa em ordem. Eu volto a te perguntar, o que é que você precisa colocar em ordem na sua vida? O que está demais? O que está faltando? O que está fora do lugar? Ou o que está no lugar daquilo que deveria estar, aquilo que pertence a Deus? Aleluia. Eu sei que existe hoje na nossa vida doméstica, que algumas coisas vão parar num lugar que não lhe pertence, que nunca achou uma colher dentro de uma gaveta de roupa, que nunca achou uma peça de roupa em cima de uma geladeira. Às vezes, sem querer, a gente vai espalhando as coisas na nossa casa e quando vê, o quarto está na sala, a cozinha está no banheiro, está tudo falando. O que você faz? Opa, tem que parar. Aleluia. Eu tenho que organizar isso aqui. É o dia da faxina, é o dia das movimentações dos móveis. Aí quando você começa a colocar a sua casa em ordem, você vai achar coisa que foi perdida no ano passado. E você não sabia onde estava, até pensou que alguém tinha roubado, mas não roubou, você que perdeu. Aí você começa a achar coisas, aleluia, que você pensava que não tinha, mas você tinha, aleluia. Pensava que alguém tinha levado, mas não tinha levado, você que perdeu. Você precisa entender, você precisa parar um dia na sua casa, na sua vida, e tirar tudo do lugar, daquilo que está, para que você possa achar aquilo que se perdeu dentro da sua própria casa. Eu não sei quanto tempo que Ezequias precisaria para colocar a casa em ordem, mas certamente seria o tempo suficiente, porque depois da mensagem Deus diz, vou te dar 15 anos. Você está entendendo que existem coisas que um dia só não resolve? Um culto só não resolve, uma conferência só não resolve, uma oraçãozinha só não resolve. Existem coisas que são prolongadas, o tempo vai te dando possibilidade, é dia após dia, é ano após ano. Vou repetir isso aqui. A bagunça era tão grande que Deus diz, vou te dar 15 anos, porque Deus sabia, tem coisa aí que é tão passada, é tão antiga, que só o tempo vai te mostrar o que você precisa fazer. Pergunta para o teu irmão assim, quanto tempo você precisa para colocar a tua casa em ordem? Quanto tempo você precisa para colocar a tua cabeça em ordem? Para consertar o teu altar, aleluia, para limpar o teu coração?
para se afastar de gente que não coopera com nada, para se desapegar daquilo que faz, que destrói a tua comunhão com Deus. Vamos lembrar o que Paulo disse aos Coríntios? Aleluia. As más conversações, elas vão corrompendo aquilo que é bom na tua vida. Ei, chegou a hora de você mandar embora aquilo que está corrompendo a tua fé, a tua comunhão, começar a limpar os teus relacionamentos, a tua rede de amizade precisa ser seletiva. Aleluia. A minha mãe, tão séria, tão responsável na criação dos filhos, pastor. Eu lembro, eu tinha os meus, 14, 15 anos aqui. Eu tinha uma namorada, 15 anos. Minha mãe viu namorar com essa menina, e ligada, atenta, me chamou um dia e disse assim: olha só, acaba com esse namoro, hein? Como é que é? Acaba com esse namoro. Por quê? Isso vai dar problema. Daqui a pouco você vai engravidar essa menina e sua vida acaba. 15 anos de idade. Acaba. Você não vai acabar não, mãe. Vai acabar sim. Mãe, pelo amor de Deus, isso quieto. Se você não acabar, eu acabo. Porque se nós não resolvermos, Deus resolve. Se eu não fizer, Deus faz. Mas o jeito que Deus faz é bem diferente do jeito que eu faria se fosse eu fazendo. Aí tem hora que Deus te tira de cena para que Ele possa agir. Porque se você não colocar em ordem, Deus chega e coloca do jeito que... Eu disse para minha mãe: não vou acabar não. Ela disse: se você não acabar, eu acabo. Eu te pergunto aqui, mãe pode acabar com o namoro de filho, sim ou não? Hoje tem pai tão bravo que acaba com o casamento da filha, quanto mais com o namoro. Ele falou que tem pai hoje que está acabando com o namoro. Eu vi na internet esses dias um pai que deu 80 chibatadas num cara que bateu na mulher dele. Sabe isso? Alguém viu isso aqui? Alguém viu isso aqui? Viu? Menina casar com um garoto para apanhar, irmão. Se nem em casa o pai batia, o marido vai bater, que negócio é esse? Amarrou o cara e deu 80 chibatadas. Minha mãe disse: eu vou acabar. Tua vida está uma bagunça, tua cabeça está perdida. Eu vou acabar. Eu pensando, não vai nada. Saí para trabalhar no outro dia, quando voltei de tarde. Aí fui lá, botei minha roupinha de marca, minha bermuda da Pia, meu tênis da Hedley, minha camisa da Brachas, só vivia de marca. Aí veio para casa da Ana Paula, a namorada. Bati no portão, chamei ela, demorou um pouco, quem veio? A mãe, Dona Ângela, pequenininha assim. Esse menino, tá fazendo o que aqui? Eu vim namorar. Você é maluco? Como assim? Tu não foi em casa não? Eu fui. Ainda esqueci de falar, que ainda passei com o Conto Rei ainda, aquele perfume da avó antigo que, né? Deus falou agora, né? Tu não foi em casa não? Eu fui. E a tua mãe tá lá, não foi nada com você não. Menino, vai pra casa, tua mãe veio aqui 9 da manhã hoje pro portão. Fazer o quê? Acabar com o teu namoro. E ela falou que te falou que ia fazer isso. Ela falou, mas não acreditei não. Vai pra casa. Cheguei em casa bufando, pastor. Cheguei em casa assim, sabe, soltando fumaça. Quando eu ia falar assim: cala a boca. Eu te falei, ou você coloca em ordem ou eu coloco. Ou você resolve ou eu resolvo. Quem manda sou eu, você come o meu feijão, dorme na minha cama, mora na minha casa, então quem manda aqui sou eu. Já que você não faz, eu faço. E foi a melhor coisa que a minha mãe fez na minha vida. Sem eu entender, sem eu querer, sem eu gostar. Aleluia. Eu vivi um tempo da minha vida de bênção, porque toda correção segue-se uma promessa, uma recompensa. Eu não corri de ninguém para deixar a pessoa do jeito que ele está. Alabachuri, caiabaia, santidade convém a tua casa. Você não pode fazer o que você gosta. Você tem que fazer aquilo que Deus manda, porque nem sempre o que eu gosto Deus celebra, nem tudo aquilo que eu faço Deus aprova. Então fica naquilo que Deus falou. Coloca a tua casa em ordem. Alabachuri, caiabaia. Segura a mão desse mundo assim: coloca a tua casa em ordem. Coloca teu celular em ordem. Coloca a tua playlist em ordem.
Coloca os teus álbuns de fotografia em ordem. Urachuri Calapai. Não adianta vestir roupa de congresso nos 3 dias e na tua casa você vestir roupa que não convém, para bater foto de biquíni no espelho. Pelo amor de Deus, na tua bio, no teu Instagram, você não pode dizer que é cristão e depois botar que é câncer, que é leonino, que é libriano lá embaixo. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, ou você ama ou você não ama. Santidade não se mistura com profano. Cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. Eu não imaginava. Aí, pastor, sabe o que eu fiz? Fui para a igreja. Minha irmã crente, né? Esse irmão vai para a igreja. Deus tem coisa melhor para a tua vida. Reclama da minha mãe não. Minha mãe está certa. Certa nada. Já acaba com o namoro, não sei o quê. Aí eu pensei que eu vou para a igreja, porque lá eu vou orar na minha cabeça. E Deus vai me trazer de volta a menina, a namorada. Aí eu para a igreja. Aí gostei do negócio de igreja, gostei dos cultos, das orações, dos louvores. Aí comecei a me aproximar mais. Teve um dia que eu decidi uma camisa social e botei uma gravatinha para a igreja. Eu jogo tudo de gravata na igreja. Botei uma gravatinha de crochê. Você deve ter usado já gravata de crochê na sua vida, né? Já usou também? Gravata de crochê branca. Pensa, misericórdia, Jesus. Quando o pastor me viu de gravata de crochê e uma camisa verde, imagina, quase igual a roupa dessa irmã assim, verde com branco, imagina que beleza, enfim. Aí estou lá na porta da igreja, eu pastor, fica lá na portaria, meu filho, fica lá, recebendo os irmãos, fica naquela portaria lá, igreja pequena. Daqui a pouco no meio do culto veio uma irmã, irmão. Aquela irmã 4x4, grande. É tão grande que eu tenho que usar chinelo de rasteira, porque essa 4x4 não dava, quebrava tudo. Você entendeu já que eu estou falando, né? Irmã Elizabeth Jordão, minha esposa sabe quem é. A irmã veio, pastora, marchando na minha direção, lá do banco das irmãs até na portaria. E marchando no poder de Deus. Chapou a mão no meu peito e falou assim: eis que eu te digo, meu servo. Eu estava lá com a tua mãe naquele dia, naquele portão. E o que ela fez por te amar. E eu, o Senhor, selei aquele dia, aquele momento. E por causa da tua obediência, eu assim te digo, que a tua bênção chegará na tua frente e virá de caminhão. Irmão, assim, pronto. Vai ser daquelas, né? Enfim. Foi só isso, pastor. Tua bênção, tua varoa vai chegar na tua frente, vai vir de caminhão. Passou coisa de uns 3 meses, porque esse namoro que acabou foi no mês de fevereiro, nesse mês de carnaval. Eu aceitei Jesus em março. Quando foi... Esquece não, irmão. Coisas que te marcam, você não esquece. Aí o caminhão parou, abriu a porta do caminhão, lá do carona. Quem que desceu? Alguém lembra? Alguém sabe? Quem quer chutar quem desceu naquele dia na porta da igreja? Uma jardineira cor de abóbora, uma camisa meia 3/4, linda que só, reluzente, aqueles cabelos chamados para trás, irmãos, que atrás assim. Quando eu olhei, eu fiz igual máscara, o olho pulou para fora, a língua desceu, o coração quase saltou. Eu olhei assim, que garota linda. Depois eu fui lembrar que a gente se encontrava sempre no ponto do ônibus para vir de casa, vir da escola, que a gente estudava assim, caramba, aquela garota. Eu nunca tinha visto ela como eu vi naquele dia, bela, maravilhosa. Aí ele fez lembrar, é a varoa que eu te falei. Aí eu já fui, apertei a mão, cumprimentei, seja bem-vinda, aleluia. Aí eu olhei pela casinha assim, eu sei onde eu vou sentar ali. Vou te levar, não deixa que eu sei o caminho, assim, lembra mim, o seu caminho. Eu não sabia que Deus estava preparando a minha bênção. Quando você decide possuir, quando você decide viver o que Deus tem para a tua vida,
Não tem promessa que fique retida, não tem caminho que fique fechado, não tem a porta que não possa ser aberta. Deus prepara tudo para a tua vida. Alabachuri, calapaia. E esse amor, essa união já serão 30 anos. E de 30 anos, 2 filhos maravilhosos. Eu não tinha noção que Deus tinha para a minha vida. É muito maior do que aquilo que minha mãe decidiu tirar da minha vida. Eu não tinha noção que possuir vaso, santificação e honra te promove, te ajusta, aleluia, te levanta, te restaura. Viver uma vida alinhada com a palavra de Deus, irmão, dá uma vida de alegria, de paz. Tem luta, tem, mas as promessas de Deus. Aprenda a viver o que Deus tem para a tua vida. Coloca a tua casa em ordem. Eu termino aqui, eu fico lembrando daquela passagem da parábola da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma moeda na sua própria casa, ao invés de pedir ajuda às suas vizinhas para vir procurar, ela disse: a moeda é minha, a casa é minha, quem tem que procurar sou eu. Mas depois que encontrar, eu vou dar uma festa. Aleluia. Ninguém precisa fazer na minha casa aquilo que eu sei fazer, porque a casa é minha. Irmão, não espere que ninguém faça por você aquilo que você é capaz de fazer. Deus não mandou Isaías na casa de Ezequiel para poder limpar a sua casa, mas diz assim: coloca a tua casa em ordem. E para colocar em ordem, irmão, tem que às vezes bagunçar tudo. Tira tudo do ambiente da conveniência. O que está conveniente para você? O que não te preocupa mais, que te preocupava antes? O que você não fazia e faz hoje? E aquilo que você faz não te estremece mais? Porque as pessoas vivem uma vida hoje, sabe, cristã, muito fora do contexto daquilo que vivia antes, porque agora tudo pode. Não pode não. Não pode. Não deve. Aleluia. Ezequias virou o rosto para a parede, eu termino aqui. E orou ao Senhor. Ele disse assim na oração, como eu quero dizer algo para vocês assim: se Deus não fizer, ninguém mais faz. Se Deus não ajudar, ninguém pode fazer. Fez uma oração rápida, sincera, objetiva. E antes que Isaías saísse da sua casa, Deus manda ele voltar e dizer: diga para ele que eu ouvi a oração que ele fez, eu ouvi as lágrimas que ele derramou. Diga que eu vou curá-lo, ele não vai morrer mais. É interessante, Deus preserva a vida, mas não tira a obrigação. Ou seja, não morre, mas coloca a casa em ordem. Não morre, mas organiza a tua vida. De novo, não adianta não morrer e permanecer do jeito que você estava antes. Vou repetir isso aqui. Não adianta Deus te conservar você em vida para continuar vivendo como você quer. Ou seja, não morre, mas coloca a casa em ordem. Você está entendendo a importância dessa palavra hoje? Porque não adianta frequentar cultos, sentar em bancos de igreja, desfrutar de um ambiente confortável, geladinho como está aqui, e acabar o congresso e conferência e você voltar àquela vidinha previsível que você vivia, aquela vida rasa, de obstinação, de rebeldia, de inquietação. Deixa Deus preparar tudo para você. Coloca a tua casa em ordem. Fica de pé em nome de Jesus, por favor.